Medo, uma palavra tão pequena, mas em que muitas vezes nos deixa bastante apavorados. Com certeza, você já teve esse sentimento em algum momento da sua vida, não é verdade? Bom, na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 27, diz assim: Coragem, sou eu, não tenha medo. Quem disse isso foi Jesus, e ele disse aos seus discípulos. Na nossa mala de histórias, nós vamos ver que momento foi esse que Jesus disse para ter coragem e para não sentir medo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele amava estar no meio da multidão. A multidão, quando estava perto de Jesus, podia ver os seus milagres. Jesus, ele curava as pessoas. Jesus ressuscitava mortos. Jesus, ele transmitia a paz que ninguém pode dar, só ele, Jesus. E um dia, quando ele estava no meio da multidão, ele queria ter um lugar sozinho para falar com Deus, para descansar um pouco. Então, Jesus, ele tomou um barquinho e nesse barquinho, Jesus saiu a navegar. Quando ele saiu navegando, aquela multidão começou a acompanhar. Onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Então Jesus pensou: vou atendê-los, eu amo eles, eu quero ficar com eles. Então Jesus retornou, aceitou o povo e continuou abençoando a cada um. Mas já estava ficando tarde. Então, os discípulos disseram para Jesus assim: Jesus, dispensa o povo, porque eles precisam ir à cidade comprar alguma coisa para comer, Senhor, já é tarde. Mas Jesus disse: o que é que tem de alimento aí? E eles disseram: Jesus, tem só 5 pães e 2 peixinhos. Então traga esse alimento aqui para mim. Quando trouxeram aqueles pães e aqueles peixes, Jesus abençoou, deu graças a Deus, e aquele alimento que era tão pouquinho se multiplicou, e ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Que milagre mais lindo! Então Jesus disse aos discípulos: olhem, vão indo à frente para outra cidade, tomem o barco e partam. E eles então obedeceram a Jesus. Pegaram então o barquinho, Pedro e outros discípulos, e foram navegar até o outro lado para chegar a outra cidade. Já era noitinha, sabe? Quando Jesus mandou que eles fossem, eles agora chegam ao mar, lá no meio. Só que o tempo mudou. E uma tempestade começou a acontecer. E o barquinho deles balançavam para lá e para cá, para lá e para cá. E eles começaram a sentir medo. E a tempestade foi ficando cada vez mais forte. E as ondas foram subindo cada vez mais alto. E agora, o que fazer? A tempestade era muito forte. Quando de repente eles olham para o lado e eles veem alguém se aproximando. Então eles gritam de medo, porque eles pensavam que era um fantasma. Mas Jesus olhou para eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E eles puderam olhar e ver que era Jesus. Mas Pedro, ele ficou meio receoso e ele disse: se és tu mesmo, Jesus, faça com que eu também ande, porque Jesus estava andando sobre o mar. Jesus então disse: venha, Pedro. Pedro desceu do barco, confiou em Jesus, mesmo em meio ao vento. Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, mas o vento continuava soprando, a tempestade era muito forte. Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar, prestar atenção no vento.
Quando isso aconteceu, Pedro começou a afundar no meio do mar. Jesus, ao ver isso, correu, pegou pela mão de Pedro e o levantou e disse a ele: homem de pequena fé, por que teve medo? Jesus pegou ele e o colocou em segurança dentro do barco. E ao colocar ele dentro do barco, aquela tempestade, ela se acalmou. Já era tarde da madrugada. Imagine quanto tempo que eles não estavam ali sofrendo com aquele vento. Mas Jesus chegou e a tempestade foi embora. Quantas vezes nós sentimos medo, nós temos problemas, nós choramos, mas Jesus, ele nos diz: eu estou aqui para acalmar a tempestade, para cuidar da sua vida, do seu barquinho. Confie tão somente em mim. Nós não podemos olhar para a tempestade, para os problemas da vida, não. Nós devemos olhar para Jesus, aquele que traz a paz, aquele que nos sustenta. Nós olhamos